A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, cá estamos nós de volta com mais uma edição do nosso Tema Livre, aqui na Nova Era TV. Como sempre, o Céu nos acompanhando nos bastidores, deixando aí meu abraço. E até quando a gente chegou aqui na televisão para fazer a nossa gravação, o nosso bate-papo do Tema Livre, falamos sobre a ausência do sol em função dessa fumaça das queimadas. E, inclusive, é o meu primeiro assunto. Rapidamente quero trocar uma ideia a respeito disso. E sabemos que Santa Catarina, assim como praticamente todos os estados do Brasil, estão sentindo aí o impacto destas queimadas que estão ocorrendo lá na região centro-norte do Brasil e também se estendendo aí para países como a Bolívia, Paraguai, Uruguai, né, Argentina, mas enfim. A gente sabe, ou pelo menos através das informações, que isso faz parte de uma combinação de uma intensa massa de ar seco e quente, juntando essa fumaça toda aí, e que tem causado uma piora significativa na nossa qualidade do ar, e principalmente aqui na Serra Catarinense, lá no oeste, no extremo oeste de Santa Catarina. E aí o governo do estado, através da Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil, está alertando, juntamente com o Instituto do Meio Ambiente, mais a Secretaria da Saúde, que, através de uma nota conjunta, alertaram para os riscos à saúde pública, obviamente decorrentes a essa baixa umidade relativa do ar e da poluição atmosférica. Então temos que tomar um sério cuidado a respeito disso. Claro que eu anotei um monte de coisas aqui, com recomendações importantes para a população, como hidratação constante, beber bastante água, né? Mesmo sem estar com sede. Ambientes externos, usar umidificadores ou recipientes com água para melhorar aí a umidade também dentro da própria casa e evitar muito até atividades ao ar livre, justamente nesses horários de maior concentração de fumaça. E se precisar, usar máscara, enfim, outras coisas, e ainda num caso mais extremo, procurar uma unidade médica, um atendimento médico, caso tenha algum sintoma respiratório, como irritações e outros problemas da saúde. E o que se sabe é que, em termos de previsão para os próximos dias, né, já agora neste final de semana, está chegando aí uma frente fria com chuva para todo o estado, e aí há uma perspectiva de que, com essa fuligem no ar, ocorra também a tal de chuva preta, que a precipitação se apresenta aí com uma coloração escura por conta da presença de partículas e suspensão no ar. Seja como for, as autoridades de Santa Catarina e do Brasil todo seguem monitorando essa situação. E a gente não consegue entender hoje, até eu quero falar um pouquinho aqui de um comportamento ideológico e político, que no passado recente as queimadas tinham sempre um culpado, né? Artistas internacionais, artistas nacionais, enfim, vários nomes do meio cultural se manifestavam contra um único nome, um único presidente que era o culpado por essas queimadas. Agora a gente entende que essas queimadas, a gente percebeu que essas queimadas parecem ser as queimadas do amor. Não tem problema nenhum, então a gente percebe também que tudo tem um viés ideológico, nada mais que isso. Muito bem. Eu quero entrar num assunto sobre as IGs de São Joaquim. Eu não sei se vocês têm noção do que significa IG, ou indicação geográfica. Ou seja, trata-se de um credenciamento, uma certificação a um produto único. E a Serra Catarinense, em São Joaquim, tem 4 produtos únicos, não só no país, talvez não tenham no mundo. Então ocorre essa certificação como único produtor, um produto de um território único. É isso que eu quero dizer para vocês. Então Santa Catarina hoje temos aí
o mel de melato da Bragatinga, o queijo serrano, os vinhos de altitude e a maçã Fuji. E já está também saindo do forno agora para a certificação, também em São Joaquim, o Frescal de São Joaquim. E no estado de Santa Catarina tem outras IGs também espalhadas em outras regiões. E isso tudo, gente, numa cidade da Serra Catarinense. E o que eu quero chamar a atenção é que a comunidade de São Joaquim ainda parece-me que não despertou para a representatividade disso, Céu. A importância, o significado que pode ter um comprometimento paralelo junto à economia do município, com pessoas agregando valores junto com os produtos IGs. Então você chega em São Joaquim, poderia ter lá uma placa na porta da entrada, né, na entrada da cidade, dizendo capital das IGs de Santa Catarina, São Joaquim, alguma coisa, alguma nominação, em que o turista chegasse assim e digo, nossa, olha só, se o turista não sabe o que é IG, saberia logo em seguida, né? E se soubesse, eu digo, puxa vida, olha, o pessoal aqui realmente abraçou. O Sebrae já realizou pelo menos uns 3 ou 4 eventos dentro da comunidade, reunindo as pessoas, trazendo palestrantes, fazendo workshops, fazendo reuniões, alertando para que as pessoas tomem iniciativa e criem algumas coisas que possam agregar valor, ou seja, podem fazer um boné, uma camiseta, isso com a marca da maçã, com alguma coisa nesse sentido, dando a identificação a produtos e comercializar. Ou talvez chegar num próprio restaurante e a pessoa dizer, olha, aqui tem o produto IG, aqui tem o mel, aqui tem a maçã, aqui tem o queijo serrano, enfim, aqui tem o vinho de altitude. Mas não agregam, nem isso tem, as pessoas não compartilham com os visitantes essa grande importância. Isso que eu quero chamar a atenção. Então agora virá aí talvez uma nova gestão em São Joaquim, e eu quero dizer que se tiver um prefeito com uma cabeça mais aberta nesse sentido, abrace junto com a comunidade e faça com que todos despertem para encontrar algo paralelo na agregação desse produto lá em São Joaquim. É uma pena não ter um aproveitamento maior diante disso, sendo que vamos ter agora, até o final do ano, 5 indicações geográficas. 5! Não tem coisa no país, não tem município no país a respeito disso, e não sei se no mundo afora. Mas enfim, está aí uma questão que eu gostaria de fazer. Nós estamos vivendo em Santa Catarina, também, ou melhor dizendo, na Serra Catarinense, eu quero trabalhar esse assunto, que trata do selo Serra Catarinense Sustentável. Ele é diferente da marca Serra Catarinense. O selo Serra Catarinense Sustentável, ele é um programa que reconhece a individualidade dos empreendimentos de turismo, aqueles que se comprometem com tudo que estiver ligado à sustentabilidade, meio ambiente. É um programa que tem um foco realmente voltado para a natureza, para o social, e hoje é uma referência na gestão sustentável. Ele carrega como objetivo, Céu, coisas muito interessantes, como o equilíbrio do turismo economicamente sustentável, né? Ele diferencia o equipamento de turismo exatamente por essas ações voltadas ao meio ambiente. É diferente do projeto da marca da Serra Catarinense, que foi desenvolvida para dar uma identidade visual, né? Há diversas empresas que Santa Catarina, inclusive, já aderiram a essa marca, grudando ela no seu rótulo, por exemplo, alguns vinhos que são produzidos em Santa Catarina. Essa marca pode ir, por exemplo, na própria maçã, que vai para a exportação, e outros produtos que são trabalhados na Serra Catarinense através do couro, da agroindústria de laticínios, pousadas, enfim, cervejas, tudo que você quiser pode incluir essa marca. Então, dessa forma, Santa Catarina, ou melhor, a Serra Catarinense, está se transformando numa cultura turística diferenciada em todo o estado de Santa Catarina. Então, voltando atrás com relação ao selo Serra Catarinense Sustentável, no ano passado foram entregues 140 certificados
para 140 empresas em que tiveram aí um diagnóstico, um trabalho do SEBRAE, um trabalho em paralelo com a Associação dos Municípios da Serra Catarinense, a AMURES, né? E este ano, mais 140 empresas estão sendo trabalhadas. Aliás, dessas 140 no ano passado, 84 receberam, 83, 84, receberam o primeiro selo. Então hoje tem lá na porta da entrada desses equipamentos de turismo que participaram, elas têm essa identidade. A pessoa chega lá e diz, opa, você está adequada à sustentabilidade, a vários requisitos ambientais, em harmonia com a natureza, aquela história toda. Inclusive o seu Pedro, lá da Fazenda Araçá, tem lá, eu filmei o selo dele e agora ele se encaminha para uma segunda parte. E dessas 140 empresas, dessas 83 empresas que receberam o selo no ano passado, 81 já se classificaram para receber o segundo selo, a segunda etapa, a evolução desse processo. E outras 140 novas empresas estão passando agora, até o final do ano, por esse processo, e a gente aguarda para saber quantas dessas 140 deverão também receber o selo, a primeira etapa, né, desse processo. Então, são coisas que a gente não comenta praticamente, não transforma muito em notícia, mas que a comunidade serrana precisa saber o que está sendo feito para o desenvolvimento do turismo da Serra Catarinense, e isso é muito bacana. Tá bom? A gente vai falar mais sobre isso lá para frente, até porque eu estou muito metido com essas questões de turismo e vou trazer muitos desses assuntos, tá bom? Depois do intervalo, a gente volta. Às vezes o silêncio grita alto e o peso é mais do que se pode carregar. Nos olhos que sorriem há um pranto que ninguém consegue enxergar. Mas em meio à escuridão há uma luz, uma mão estendida, pronta pra ajudar. Você não está sozinho nessa luta. A esperança, basta acreditar. Setembro é amarelo, mas o amor é todo dia. Há sempre alguém que quer te ouvir. Se o mundo parecer tão frio, sem alegria, saiba que a vida ainda tem muito a construir. Às vezes parece sem saída, mas há caminhos que você não viu. Cada passo em frente é uma conquista, e cada novo amanhecer é um desafio. Falar é força, não é fraqueza, e pedir ajuda é sinal de coragem. Nos braços de quem te ama, a leveza e um novo começo em cada passagem. Setembro é amarelo, mas o amor é todo dia. Há sempre alguém que quer te ouvir. Se o mundo parecer tão frio, sem alegria, saiba que a vida ainda tem muito a construir. Então não desista de você. O amanhã traz novos ventos pra soprar. Cada cicatriz é parte da sua história, e o futuro ainda pode brilhar. Setembro é amarelo, mas o amor é todo dia. Há sempre alguém que quer te ouvir. Se o mundo parecer tão frio, sem alegria, saiba que a vida ainda tem muito a construir.
construir. Você é importante, você é especial. Setembro nos lembra, mas o cuidado é vital. Todos os dias juntos vamos caminhar, porque viver é sempre o melhor lugar. Na transportadora Zapelini, você não está sozinho, pode confiar. Muito bem, amigos, chegamos na segunda parte do nosso programa Tema Livre. Eu gosto de falar de política. Vamos falar de Santa Catarina, do que deve estar acontecendo lá pela frente, né, nesse período eleitoral, pré-eleitoral. Pois a informação que eu tenho é que o ex-presidente Jair Bolsonaro deverá vir a Santa Catarina na próxima semana e visitar aí 4 ou 5 municípios, né? E até agora está um pouco desencontrada essa questão da agenda dele. Uns falam que ele vai em tal cidade, depois já diz que não vai mais. Enfim, a gente aguarda aí a divulgação oficial da agenda do ex-presidente. Um lugar que é certo que ele vai é em Balneário Camboriú, porque ele vai chegar até o aeroporto de Navegantes, já fica pertinho de Balneário. Lá tem o filho dele, né, o filho Jair, o mais novo, e o Jair Renan, o garoto que vai ser candidato a vereador em Balneário Camboriú, e ele vai lá prestigiar. E casualmente lá também o candidato a prefeito, tem um candidato do prefeito do PL, e ele vai prestigiar então. Deverá ir talvez aqui na região de São José, Blumenau, parece-me que não vai mais. Está decidido que ele vai no sul do estado, vai prestigiar um candidato do governador Jorginho Melo, lá em Criciúma, o Ricardo Guide, e também vai a Tubarão. São candidatos do PL em que ele vai então dar uma oxigenada na campanha dessas pessoas. São particularidades, né, que estão acontecendo no mundo político. Por falar em particularidade, eu quero trazer aqui, falei do Ricardo Guide, de Criciúma, que deverá ser visitado com o apoio de Jair Bolsonaro. Lá há uma polarização com o candidato do PSD, Vaguinho Espíndola. O Ricardo Guide era do PSD e ele mudou de partido, foi para o PL porque ele queria ser o candidato e dentro do PSD não abriram portas para ele, então ele se transferiu para o PL e é o candidato hoje do Jorginho Melo. E lá em Criciúma, Céu, está acontecendo uma coisa politicamente bem complexa, porque o prefeito Clésio Salvaro, que é o apoiador de Vaguinho Espíndola, está preso. Inclusive, nesta última quinta-feira, houve um julgamento em que ele poderia ter a pena relaxada, a prisão relaxada, mas foi suspenso esse julgamento, houve um pedido de vista, e então vai ficar mais uns 5 ou 6 dias talvez preso, e até que se decida então voltar esse julgamento para ver se vai haver o relaxamento da prisão de Clésio Salvaro, que é o atual prefeito, e obviamente deu um baque na campanha de Vaguinho Espíndola, que está durante a campanha convocando a população para fazer manifestos pró-Clésio Salvaro. E aí dizem que é tudo uma questão política, porque uma prisão agora, às vésperas das eleições, é para tumultuar, porque tem gente interessada, e o próprio Clésio, antes de ser preso, gravou um vídeo acusando o governador Jorginho Melo de que havia um interesse político por trás disso, como se a justiça nada contasse, né? Diante do que aconteceu, do que a polícia e a justiça, enfim, tem as provas, seja como for, dentro de um processo, e deve saber o que está fazendo, né? Se tem envolvimento político, sabe-se lá. Então, é desconsiderar a ação judicial para dizer que isso é só uma questão política. É o mesmo, basicamente, que está ocorrendo aqui na cidade de Lages, envolvendo o candidato Eliseu Matos. Diz também que é uma ação política e que ele é inocente, aquela história toda. Bom, outra particularidade vem de Florianópolis. O atual prefeito Topázio Neto, para quem não sabe, ele era o vice do Jean Loureiro, que foi candidato ao governo de Santa Catarina pelo PSD. Lembra? Ele concorreu contra o Jorginho Melo. E o Jean Loureiro, então, ele teve que deixar o cargo de prefeito e assumiu o vice, Topázio Neto. E o Topázio deu uma incrementada, pelo que se sabe, na capital Florianópolis, e está muito bem na foto. Agora as pesquisas, inclusive uma última pesquisa nesta semana da revista Exame, coloca ele com 48%, 40%, 48% na estimulada, 40%, ou seja, ele tem quase o dobro dos demais candidatos, né? Lá tem, por exemplo, em Florianópolis,
o candidato Dário Berger, que já foi prefeito de Florianópolis. Vocês lembram que ele foi prefeito de São José, ficou dois mandatos em São José e se transferiu para Floripa, se elegeu em Florianópolis, ficou 2 mandatos também em Florianópolis. Dário Berger até foi um prefeito considerado bom, depois acabou sendo deputado federal, senador, aquela história toda. Deputado federal não, senador. E agora Dário volta para ser candidato pelo PSDB. Até então, nas eleições passadas, ele estava fazendo o L, né? Ele era do partido do PSB, que é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, ele estava fazendo a campanha para Lula e tudo mais. Mas não se acertou também nesse partido, não se acertou também no MDB, que era o PSDB, e ele que começou a vida política no PFL lá atrás. Então agora no PSDB, no Ninho Tucano, Dário Berger está em 3º colocado nas pesquisas, empatado tecnicamente com um candidato do PSOL, o deputado estadual Marquito. Então são essas particularidades que a gente está acompanhando em 2 cidades diferentes, capital Florianópolis, em Criciúma, a capital do carvão, e a capital de Lages, né? A capital da Serra, que é a Lages, está sem pesquisa até agora. Não tivemos então nenhum. A gente ouve falar muitas coisas, Céu, nos corredores, nas ruas, nas praças, mas é tudo balela, né? As pessoas ficam colocando situações sem pé, sem cabeça. Eu estou fazendo, desde a semana que passou e nesta semana, entrevista com os candidatos aqui de Lages. Entrevistei os candidatos a vice-prefeito na semana que passou e nesta semana estou entrevistando os candidatos a prefeito. E dentro dessas entrevistas, conversando, por exemplo, com o candidato Eliseu Matos, ele afirma de que em Lages ele sabia que iria perder. Que se ele for ali na rua e alguém der um soco numa outra pessoa e ele estiver passando perto, vão acusar ele. Umas coisas assim, né? Ele cria um substancial nesse sentido, mas de qualquer forma ele acha que lá em Florianópolis, no Tribunal Regional Eleitoral, já que ele foi condenado em primeira instância à inelegibilidade. Vocês sabem, aquele problema do processo de impeachment na Câmara de Vereadores, aí ele renunciou ao cargo e o processo continuou embaraçado naquela época. Então, o Ministério Público Eleitoral entrou na Justiça pedindo a inelegibilidade dele exatamente por não ter cumprido o rito naquele tempo no processo de impeachment, com a renúncia e tudo mais. A Justiça não havia concluído o processo ainda. Por isso, então, ele está inelegível, segundo a Justiça Eleitoral de Lages. E ele disse para mim, olha, Paulo, eu estou torcendo agora que saia o resultado da segunda instância em Florianópolis, no TRE, porque eu preciso continuar minha campanha com tranquilidade, porque lá eu tenho certeza, isso ele dizendo, né? Eu tenho certeza que eu vou ser inocentado. Agora, se por acaso sair ainda o resultado desse julgamento lá em Florianópolis, no Tribunal Regional Eleitoral, ainda esta semana, ou no início da semana que vem, nunca se sabe. Vai que eles respaldem, né, os juízes eleitorais respaldem a decisão de Chapecó. Aí Eliseu Matos vai ter que recorrer em 3ª instância em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral. Aí a situação se complica, porque aí o processo pode demorar muito mais. Eliseu Matos, tecnicamente ou teoricamente, pode ser eleito, né? Por que não? E se ele for eleito e lá no Tribunal Superior Eleitoral ele for condenado, aí então anula-se a eleição dele em Lages. Imagine a situação. Anula-se a eleição dele em Lages e se convoca um novo pleito. Mas tudo, obviamente, pode não acontecer, porque ele pode ser realmente inocentado já na segunda instância, em Florianópolis, e aí tudo ocorre naturalmente. Mas, enfim, eu estava falando que Lages não teve ainda nenhuma pesquisa, a gente não sabe exatamente como é que está a campanha, cada um puxa a brasa para o seu assado, um diz que está bem, o outro está bem para lá, o outro está bem para cá. Né? Tá todo mundo no jogo, mas diante das perspectivas e de conversas com técnicos ligados à política, existe uma certa polarização entre dois candidatos, Carmen Zanotto e o próprio Eliseu Matos, né? E aí a gente imagina que esteja próximo também disso o candidato Lio Marim e os demais candidatos do PT
né? E também a Cláudia Bratti e também o Leandro Brugnago, do PCO. Então são coisas que a gente vai acompanhar para ver como é que fica nesse desdobrar das decisões judiciais com relação a Eliseu, para ver se a nossa eleição perde um pouco dessa perturbação política e judicial que transcorre nesta campanha, campanha eleitoral. E a gente vê então o que vai acontecer daqui para frente. De qualquer maneira, as eleições estão aí, né? As eleições estão aí. Dia 6 de outubro está se aproximando. E nós vamos ter que cumprir a nossa obrigação. O Céu rodou no intervalo um vídeo muito bacana sobre o suicídio, e eu recomendo para você que tem algum problema, você que tem uma pessoa que você conhece, procure aproximação, procure diálogo, dê sustentação a essas pessoas, compartilhem mais o tempo de vida com essas pessoas e vamos tirar então essas pessoas que estão hoje com depressão, com problemas sérios, desse sério risco que eles colocam à própria vida e vamos dar apoio, sustentação, amor, carinho. Se você souber, não deixe de compartilhar. É isso, meus amigos, nós encerramos então o nosso tema livre de hoje. A semana que vem a gente está de volta.